Fala galera, estamos aqui no DP Channel para mais um vídeo, mais um giro. A gente já está fazendo há muito tempo, né? Esse giro de notícias sobre o Red Bull Bragantino e você sempre participando com a gente. Olha, muito obrigado, a gente tem gostado bastante dessa interação com as perguntas. Obrigado também por fortalecer aí o nosso canal. Então, continue fortalecendo, já deixando aquele like maroto, já compartilhando com os seus amigos também, os torcedores, aqueles que querem saber do Bragantino. E se inscreve aí no canal também para sempre que surgir um vídeo novo, você ter a notificação. E bom, já que estamos falando do Bragantino, não tem como não falar, Rodrigo, dessa última vitória, dessa última quarta-feira contra o Goiás, o Bragantino que estreou na Copa do Brasil, estreou fora de casa, lá no estádio Ailé Pinheiro, o estádio conhecido como Serrinha, e acabou vencendo de virada por 2-1, gols de Ítalo de pênalti, após o pênalti que o Sorriso acabou sofrendo. O árbitro da partida era o conhecidíssimo Anderson Daronco, e depois o Luan Cândido também acabou marcando de cabeça. É uma virtude dele, né? Ele tem 6 gols com a camisa do Braga, 5 gols foram de cabeça, né? De bola aérea. Ele é muito bom nessa jogada, realmente. O primeiro gol foi do interminável Apodi, né? O primeiro gol aí da equipe do Goiás. Rodrigo Seixas está aí para comentar um pouco também sobre o que foi essa vitória do Braga e as suas impressões sobre o jogo também, Rodrigão. Olá, Diego. Olá, pessoas. Esse é o 14º giro já. Estou há bastante tempo já com isso. E você falou do Luan Cândido. Na verdade, ele poderia ter 7 gols pelo Braga. Se você lembrar lá, na semifinal da Sul-Americana, ele marca um gol que foi anulado por um motivo sem sentido. Se ele dá um impedimento nada a ver no lance ali, seria o 7º gol dele, aquele lá era com o pé mesmo. Então ele teria 7 gols e 5 de cabeça, mas nada para mudar essa estatística que faz com que ele seja um ótimo cabeceador. E o time do Braga, acho que nessa temporada está um pouco melhor de cabeça, até porque tem o Luan Cândido e o Natan, que são 2 jogadores que são melhores de cabeça do que o Edmar e do que o Fabrício Bruno, pelo menos para fazer gol, né? O Fabrício Bruno até fazia gol de cabeça, mas acho que o Natan é um pouquinho melhor do que ele nesse quesito, apesar de que o Bragantino nessa temporada acho que está com jogadores que cruzam melhor a bola, como é o caso do Johan. Mas falando do jogo, acho que era um jogo muito previsível e ele seguiu o que a gente já imaginava. O Goiás ia se defender, ia se fechar em bloco baixo, e o Bragantino ia ter a posse de bola, ia ter que encontrar espaço na defesa do Goiás. Acho que esse era o cenário previsível e foi exatamente isso que aconteceu. Só que o Bragantino, com 8 minutos numa desatenção ali, o Felipe Bastos acaba percebendo que o Bragantino estava distraído ali e lança a bola para o Podi. O Podi sai na cara do gol ali, e na primeira chance do jogo ali para o Goiás já faz 1-0. Aliás, se você for ver o jogo inteiro, acho que aquela foi a única chance clara que o Goiás teve. Por mais que o Goiás, no final, tenha apertado, tenha tentado jogadas de bola na área ali, acho que aquela foi basicamente a única chance clara. E o Bragantino até teve bastante a bola, até tentou bastante, mas não dá para dizer que o Bragantino fez um jogo muito bom também, não. Acho que o Bragantino foi bem nas vezes que chegou, tudo chegou, mas ele não chegou com tanta clareza. O que ajudou foi que o Sorriso sofreu um pênalti, e daí o Braga conseguiu fazer 1-0, 1-1, conseguiu empatar o jogo, e depois, no segundo tempo, conseguiu marcar um gol de bola parada. Ali com o Luan Cândido, o Bragantino bem melhor de bola parada nessa temporada que na última, marcando muitos gols assim. Mas não dá para dizer que foi uma partida muito boa do Braga, o Braga não criou tanta chance de gol, as únicas claras foram os gols. Fora isso, foram muitos cruzamentos, nada muito certeiro. O Bragantino ainda sem o Arthur, o Bragantino começou o jogo sem o Johan, depois ele entrou no lugar do Praxedes. Esse jogo teve bastante jogador que acabou não aguentando a partida e saindo, né? O Bragantino jogando muitos jogos por sequência e viajando bastante, né? Foi para Goiânia, vai jogar agora em Bragança, depois já vai para Argentina. Sequência grande que o Bragantino vai perdendo alguns jogadores por cansaço e por lesão, vai ter que rodar o elenco. Pelo menos agora tem mais jogadores. Ontem entrou o Renan e o Renan entrou bem. Acho que o Renan foi um dos bons jogadores do Bragantino na partida de ontem. Bom, e o Bragantino que teve, como você mencionou rapidamente, né, acabou tendo que substituir 3 vezes por conta de lesão. Eu acho que a lesão que vai ficar aí por mais tempo, né, é a do Natan, porque o Natan acabou sofrendo uma fratura na região da costela, em um lance que ele teve ali com o Pedro Raul, centroavante da equipe do Goiás, e ele teve que ser submetido, né, ali já a uma clínica, já saiu na hora ali do estádio, foi para uma clínica e foi constatada realmente a fratura. Ele vai ser observado nos próximos dias, mas deve ficar fora aí por um período
período longo, né? Eu acho que cerca de 3 rodadas, 4 rodadas, porque o jogador até pode ter ali a melhora, mas tem as dores, enfim, é uma região que incomoda muito realmente, e o Natan vai ficar um tempo fora por conta dessa fratura na costela. É complicado para o Natan, né? Ele voltou recentemente de uma questão complicada com um jogador de apenas 21 anos, que foram as alterações cardíacas, que os deixaram fora durante um tempo, e agora ele volta e tem essa fratura na costela. E além do Natan, teve as questões tanto do Praxedes, que acabou saindo também, né, por conta de uma situação muscular, e também do Lucas Evangelista. Ambos não devem jogar, pelo menos na partida contra o São Paulo neste sábado. Aí é dúvida para a partida diante do Estudiantes lá na Argentina na terça-feira. Mas complicado, né, Rodrigo? 3 jogadores assim, uma pancada só, o Braga acaba perdendo aí momentaneamente por conta de lesão. Isso que ainda tem o Arthur, tem o Raul, o Emiliano Martinez, tem outros jogadores que também já estão fora faz um tempo, né? Mas a temporada no Brasil acaba sendo assim, né? O Bragantino já fez 5 jogos nesse mês e ainda tem mais 2 jogos por fazer, né? Então, é muita exigência, os jogadores acabam tendo que jogar, viajar muito, e a tendência é de que os jogadores, em um momento ou outro, acabem não aguentando. Por mais que o elenco do Bragantino seja jovem, os jogadores acabam sentindo, às vezes por intensidade, né? Às vezes eles terminam o jogo cansado, às vezes não, às vezes machuca mesmo, o cara acaba ficando fora por um tempo. Mas acho que é até interessante a gente ver que o Barbieri poupou o time todo para jogar contra o Vélez, mas ele não poupou o time inteiro para jogar contra o Goiás e o Atlético Goianiense. Então ele deu uma mesclada, mas teve jogadores que jogaram as 2 partidas. Talvez para jogar contra o Estudiantes, eu acho que talvez ele mude mais, porque eu acho que tem a ver com a maneira com que o Estudiante joga, que tem uma relação parecida com a do Vélez na questão da marcação, por ser times bem agressivos e dependerem de uma intensidade muito grande no jogo. Então, talvez por isso ele acabe usando mais reservas contra o São Paulo do que ele usou contra o Atlético Goianiense também, até por causa dessa questão de viagem, joga. Bom, e você acabou falando sobre esses jogos seguidos, né? O Bragantino que fez aí uma sequência de 5 partidas em um intervalo de 14 dias. Eu estava até lendo, né, numa publicação recente lá do Bragantino hoje, do meu parceiro Vitor Gavirati, um abraço para ele também, que o Barbieri utilizou 21 jogadores nesses últimos 5 jogos, né? Desde aquela partida contra o Nacional até essa última partida contra o Goiás. Tem um lado negativo dessa sequência de jogos, desgaste, enfim, mas eu vejo pelo menos um lado positivo também de estar quase todo mundo atuando, todo mundo ganhando ritmo e chegando no nível ali semelhante. Você observa dessa forma também, Rodrigo? Se você for analisar resultados e desempenho, o time está indo bem, porque está jogando competições bem difíceis, tendo vários desfalques importantes, mas está conseguindo ser competitivo e está conseguindo bons resultados, né? Por mais que em alguns momentos não faça jogos tão bons, o Goiás, contra o Goiás não foi uma partida super boa, mas foi uma vitória fora de casa num confronto de mata-mata. Então você já abre uma boa vantagem. Tem jogadores como o Praxedes, que faz um tempo que não jogava bem, ele fez 2 partidas boas. Contra o Goiás menos, ele ainda acabou saindo na metade. Então, você tem alguns jogadores que não jogavam há algum tempo tendo mais minutos, como o próprio Lucas Evangelista também. Então, acho que ali até no meio de campo agora fica uma dúvida de qual é o trio principal, porque ele tem mudado bastante. Às vezes joga o Eric Ramírez, o Jadson e o Johan, às vezes não. Nesse último jogo contra o Goiás, o Johan começa no banco, então está tendo alguma alteração ali no meio. E nesse último jogo, na verdade, não começou nem com o Jadson, nem com o Eric Ramírez, né? Ele foi de Praxedes, Eric Ramírez e Lucas Evangelista. Ele não começa com o Jadson. Então, tá tendo algumas mudanças ali. Acho que é importante para você manter todo mundo no ritmo. O problema é se estourar todo mundo junto. Daí você não vai ter nem para quem colocar e daí você vai sofrer. É verdade. Rodrigo, ainda sobre a partida, né? Você consegue fazer um resumo de uma análise sobre o que você viu de muito positivo e o que você viu, talvez, de correção desse Bragantino para os próximos jogos? De positivo, acho que fica a questão de que a bola parada está cada vez mais mortal do Bragantino. Quase todo jogo, pelo menos um dos gols que o Bragantino faz é de bola parada e tem marcado mais ou menos um gol assim todo jogo, que é
é importante, assim, ninguém gosta de depender só de bola parada, mas se você consegue fazer assim, é sempre importante, sei lá, você tem vários times que viveram assim por muito tempo e foram muito campeões, né, sei lá, você pode lembrar vários, um que eu sempre lembro é a Itália da Copa de 2006, né, era um time que criava tanto, mas quase todo jogo marcava um gol ali na bola parada, seja chutando, seja cruzando ou conseguindo algum pênalti, quase todo jogo naquela Copa marcou um gol assim. Foi até a final, o Bragantino está muito forte nisso, acho que é um ponto interessante. Está conseguindo se defender bem até contra times que jogam como o Goiás joga, acho que o goleiro, o Cleiton não precisou fazer muitas defesas, né? Acho que de ponto negativo é que nesse jogo não criou tantas chances claras, fora as bolas paradas, não teve muitas jogadas assim, de uma chance clara, por mais que o Goiás defenda bem, e mostrou isso no final de semana contra o Palmeiras empatou com o Goiás, por pouco ainda não perdeu, por mais que o Palmeiras vá reclamar de arbitragem, tudo foi um jogo complicado, então tem aquela questão de ter um adversário difícil, mas acho que o Bragantino pode produzir mais. Contra o Vélez também, marcou 2 gols, mas só finalizou 5 vezes, e de dentro da área, as jogadas realmente que levaram perigo foram só 3. Os 2 gols do Ítalo, um outro chute do Ítalo meio caindo, e os outros 2 chutes são 2 chutes do meio de campo, um do Johan e outro do Léo Ortiz. Então são lances que acabam não sendo uma chance de gol. Então acho que o Bragantino pode produzir mais chances, apesar de que acho que está até melhor que na última temporada em alguns quesitos, acho que na construção de jogadas, no entendimento dos momentos em que acelerar e diminuir mais a pressão, acho que nesses pontos o Bragantino está indo bem. Bom, o Bragantino que, por conta aí de uma situação que acabou achando no mercado, já mudando de assunto, né, passando esse jogo contra o Goiás, a gente vai falar muito sobre o jogo deste sábado também, diante do São Paulo, pela terceira rodada do Brasileirão. Mais algum ponto da partida, Rodrigo, que você queira destacar, ou a gente já pode pular para assunto de contratação? Acho que só falar que o confronto está muito bom para o Bragantino, né? Ganhou fora de casa, empate já classificou o Bragantino, não tem mais gol fora de casa na Copa do Brasil, então qualquer vitória do Goiás por um gol leva para pênaltis, mas o Bragantino ainda não perdeu na temporada, se seguir assim, ele classifica para a próxima fase, o jogo é dia 21 de maio, é um sábado, a Copa do Brasil esse ano está com dias mais misturados aí, bastante jogo de final de semana, então acho que esse é um panorama bem tranquilo para o Bragantino classificar de fase. Verdade, né? Não vai estar fácil, igual falar panorama, mas é um momento mais tranquilo realmente para o Bragantino. Bom, mas consegue se concentrar, consegue falar e consegue ganhar. Da hora, não é da hora, tipo, da hora. É da hora. David da hora. Ele que estava no Metalist da Ucrânia por conta da invasão russa e de tudo que está acontecendo lá na Ucrânia. O jogador acabou rescindindo com o clube e está livre no mercado. O Bragantino fez um contato e está muito próximo de anunciá-lo como novo reforço. É aquele David, né, Rodrigo, que se destacou jogando pelo Vitória e acabou saindo. Eu lembro bastante dele jogando no Vitória, para ser bem sincero. Muito rápido, atua um pouco mais pelo lado esquerdo, mas também faz muito ali por dentro, o que dá a ele uma opção interessante, né? Dá ao Barbieri, na verdade, uma opção interessante de poder jogar ali até numa função de segundo atacante, falso 9, algo semelhante com o que faz o Ítalo no Bragantino. É um jogador jovem, de apenas 22 anos, e que deve chegar ao Bragantino. O que possibilitou essa negociação fora de época, assim, um pouco depois só, né? É porque ele estava realmente livre no mercado, então o Bragantino pode sim fazer essa contratação e ele pode jogar pelo Massa Bruta, né? E é um jogador jovem que já realizou exames médicos e faltam aí acertos burocráticos, né, para o jogador ser anunciado como novo reforço do Bragantino. Já está, inclusive, em Bragança Paulista. E aí, Rodrigo, te agrada o David da hora no Massa Bruta? Eu acho que é uma contratação da hora, quer dizer, eu acho que ele é uma boa opção. Acho que assim, ele não é tão diferente de quem o Bragantino tem. Eu acho que ele não é tão diferente do Elinho, tão diferente do Sorriso. Ele tem várias características parecidas. É um cara muito bom para contra-ataque, é um cara que sempre sabe o lugar certo de correr, o lugar certo de pressionar ali. É um cara legal para esse tipo de jogada. Eu acho que ele se destaca um pouquinho acima desses outros jogadores que o Bragantino tem na posição no cabeceio. Eu acho que ele se posiciona muito bem para
cabecear, até por isso que ele às vezes joga também de centroavante, ou mais de segundo atacante, porque ele tem uma presença de área um pouquinho melhor do que a maioria dos pontas tem, sabe? Ele tem uma noção melhor de caminho de gol. E ele finaliza muito bem também, até por causa disso, ele às vezes joga de centroavante. Acho que é uma boa opção, 22 anos, jogador que já passou daquela fase de virar profissional e entender como é que é jogar entre os principais campeonatos. Ele já jogou campeonatos importantes aqui e fora, então ele já passou desse nível. Acho que é na questão agora de se aprimorar como jogador profissional. Ele é destro, ele tem 1,79 m, então não é tão alto assim, mas também não é baixo. Um jogador, acho que interessante. Mas ele vem muito mais por uma questão de oportunidade. O Bragantino achou interessante ter mais um atacante, mais um ponta, e acaba trazendo ele, mas ele vai brigar ali por posição junto com o Sorriso, Elinho. O Arthur não briga, né, porque o Arthur é o titular, e também tem o Tubarão, outros jogadores que jogam ali, o Leandrinho e outros jogadores que costumavam jogar ali estão cada vez tendo menos chance de jogar ali, porque o elenco vai se reforçando e alguns jogadores vão perdendo espaço também. Bom, chegou aquele momento, Rodrigo, de falarmos aí sobre as perguntas, os questionamentos, o que quer saber realmente a galera que nos acompanha, esse torcedor do Massa Bruta do Bragantino. Bom, Rodrigo, vamos começar então lendo as perguntas, né? O embaixador está aqui com a gente também. As primeiras perguntas do Instagram, né? Ele pergunta, essa eu vou deixar para você, porque é questão de análise realmente, né? Qual a sua análise tática, Rodrigo, sobre o cabelo do Barbieri? Olha, eu acho que dá para dizer que ele tem bastante amplitude, superioridade numérica tem bastante também, e, sei lá, acho que é um pouco diferente da maioria, assim, ele está conseguindo está se destacando aí entre os técnicos do Brasil, acho que em volume, acho que ele é o maior da Série A. Em volume, com certeza. Em volume, com certeza, é o maior da Série A. Mas aí é a opção do cara, né? O cabelo dele. Claro. O Gabriel Fontes está perguntando aqui para que time você torce, Rodrigo. Eu torço pro 15 de... Brincadeira, eu sou palmeirense, né? Eu sou palmeirense, eu acompanho o time, mas assim, eu gosto mais de futebol do que do Palmeiras, então o que eu gosto mesmo é de ver jogo, de acompanhar os times. Gosto também do Bragantino por acompanhar o time há bastante tempo, mas se você for falar assim, que time que você torce? Eu sou palmeirense, né? Mas time europeu também não tenho, outros esportes assim também não, mas é aquela coisa, a gente acaba trabalhando com isso, vendo as coisas, não tem aquela coisa de torcer, de colocar camisa, de ficar na torcida. Faz muito tempo que eu não vou em jogo de torcida mesmo, como torcedor. Acho que o último jogo de time que eu fui com torcedor ainda foi no Bragantino, ainda na época que eu ia só como torcedor. Porque acho que de torcedor mesmo foi o jogo da seleção e o jogo da seleção argentina, mas daí acaba não contando tanto, que era mais para ver o Messi, para ver os caras jogando lá. É verdade, né? Bom, colocando o meu lado aqui, eu sou torcedor do Bragantino. Se tem um time que eu torço realmente, assim, é o Bragantino. Gosto muito do São Paulo também. Já torci mais para o São Paulo do que torço atualmente. Eu acho que o meu carinho hoje é muito mais voltado para o time aqui da cidade, para o Bragantino, do que propriamente para o São Paulo. Mas ainda torço, assisto os jogos, enfim, né? Também não tenho time europeu, assim. Tem uns times que eu acho legais, assim, tipo a Roma, eu acho um time legal. Coisa de infância, sabe? Enfim, Totti, aquelas coisas. Mas não tem um time que eu torço também, não. E sobre outros esportes, eu acompanho pouco. Para ser bem sincero, eu acompanho, assim, de longe, de ver informações, basquete, NBA, mas não acompanho muito. O Rodrigo, eu acho que tem uma ligação também com Fórmula 1, né, Rodrigo? Que você gosta. Mas é isso de acompanhar, faz parte também da profissão, né? Do exercício, do cargo onde estamos. Bom, tem pergunta aqui também, ainda sobre o Barbieri, a gente falou do cabelo dele. Ele tem algum um estilo semelhante de algum treinador do futebol mundial? Você vê alguma semelhança com algum treinador do futebol mundial, Rodrigo? Eu acho que todo técnico tem alguma semelhança, alguma parte que ele puxa de outro, né? Porque acho que o futebol, nenhum deles atual aí inventou, né? Então todos eles acabam puxando um pouco de cada um. Acho que o Barbieri puxa um pouco de cada um que ele aprendeu, mas eu acho que é mais fácil separar ele com escolas, né? Eu acho que dá para dizer que a escola do Barbieri é mais a escola alemã de futebol, que são times que têm jogos mais agressivos.
gostam de ter a posse de bola, mas não no estilo holandês, espanhol, que são passes acima de tudo, né? Um time que troca muitos passes e não precisa ser vertical, é mais para manter a posse, para poder criar espaço mesmo. Acho que ele mistura um pouco esses dois lados aí, mas eu acho que se for, ele será mais a escola alemã, de jogo mais direto em alguns momentos, de até gostar da bola, mas não ser isso a principal prioridade. A principal prioridade é mais ter um time intenso. Aí você pode dizer que essa escola tem o Klopp, tem o Thomas Tuchel, tem o Hansi Flick, o próprio técnico do outro Red Bull lá, o técnico, como é que ele chama lá? O técnico do Red Bull Leipzig, é o Nagelsmann. Nagelsmann, exatamente. Pega algumas partes deles, acho que o Nagelsmann acaba mudando mais o time, o Nagelsmann estava jogando de 3-5-2, esquema assim, totalmente ofensivo, mas eu acho que é basicamente isso, ele pega um pouco essa escola, assim, até por isso que ele está no técnico, como técnico de um time da Red Bull, né, porque ele não é um técnico de estilo mais, aqueles brasileiros mais paizão, assim, que fazia um time mais retrancado, que tinha um outro medalhão que ele acabava apostando mais, isso ele é bem fora, mas ele também não está no estilo mais técnico Diniz, assim, que tem que ser a posse de bola o tempo todo, então ele acaba ficando mais nesse tipo de técnico. Bom, deixa eu ler mais uma pergunta aqui do Vitor Gavimelo. Vocês acham que o Andrés Hurtado e o Ramon deveriam ser titulares ou manteriam o Luan Cândido e a Derlan? A minha opinião é de que eu manteria o Luan Cândido. Vejo uma briga um pouco mais parelha ali entre a Derlan e Andrés Hurtado. Mas aí a opinião é dele, Rodrigo Sanches. Eu acho que depende muito do momento dos jogos, né? Eu acho que tanto o Hurtado quanto o Ramon são um pouco mais verticais do que o Aderlan e do que o Luan Cândido. Então, acho que por isso eles acabam jogando um pouco menos. Então, nesse último jogo, jogou o Hurtado, né? Na direita, ele é um cara mais de chegada na linha de fundo ali. Então, acho que alguns jogos vale mais. E eu acho que com o tempo, até porque o Aderlan é um pouco mais velho, o Hurtado tem a tendência de ganhar mais espaço ali. No caso do Luan Cândido, não. Acho que o Luan Cândido tem sido até um dos melhores laterais esquerdos que o Brasil tem hoje. Então, eu acho que ele está conseguindo ir muito bem, mas o Ramon vai acabar jogando quando ele acabar se machucando, saindo, tendo alguma suspensão. Então, ele vai acabar rodando. Mas acho que, por enquanto, os dois ainda vão se manter. Acho que faz sentido. Bom, então acho que é isso, né? As perguntas aí que a rapaziada acabou mandando e a gente vai sempre respondendo por aqui, eu tentando responder da melhor maneira. Teve algumas perguntas também que a gente vai responder aí nos próximos vídeos também. Bom, dá para fazer, Rodrigo? Teve uma pergunta aqui do Gabriel sobre balanço financeiro, né? Se será divulgado a partir de quando pelo clube e se teremos mais informações, né? Quanto ao balanço financeiro, por ser um clube empresa, isso acaba ficando um tanto quanto privativo, assim, né? A gente não tem todas as informações. Mas eu acredito que isso vai acontecendo. Não sei, você consegue fazer alguma projeção sobre balanço financeiro, se o Braga vai acabar divulgando um pouco mais? É até uma pergunta boa para a gente dar uma filtrada com o clube também. Os balanços têm que ser divulgados até o final desse mês de abril, né? Então, ali para o começo de maio deve sair, até porque é obrigatório os clubes da Série A, B, assim, tem que publicar os balanços financeiros para você entender como isso é feito. Eles têm que trazer uma empresa de fora para avaliar o clube e ela tem que divulgar. Assim, cada clube escolhe uma empresa para fazer essa divulgação e cada clube divulga uma parte. O Bragantino faz isso, mas nos últimos anos, eu até fiz matéria sobre isso, não chega a sair todos os detalhes. Por exemplo, quando você faz um balanço financeiro, tem as notas explicativas que explicam da onde o time tirou o dinheiro, quem foi o investidor que acabou pagando alguma coisa. Isso normalmente não sai no Bragantino, então às vezes a gente tem algumas partes de quanto o Bragantino gastou ou quanto ele recebeu, mas você não sabe de onde veio ou direito qual foi esse tipo de gasto. Então, acaba dando para trazer pouca informação. Outros clubes costumam ter mais informações. Por exemplo, nessa temporada, tal clube gastou 50 milhões só em contratação de jogadores e vendeu 60 milhões de jogadores. De TV ganhou tanto, o estádio teve tal custo. Cada clube divulga de um jeito, né? A própria CBF acaba divulgando também. Tudo bem que o da CBF também não é feito por
até é feito por uma empresa de fora, mas às vezes também a CBF também não passa todos os dados, né? Tem alguns jornalistas que acabam falando mais sobre isso, acho que um dos que mais fala sobre isso é o Rodrigo Capello, meu xará, ele acho que nesse nível de análise é o primeiro, e normalmente ele também fala que o Bragantino acaba divulgando pouco. É uma coisa que a gente já fala com o clube, pede, mas normalmente acaba não saindo muita coisa. Vamos ver se esse ano eles falam um pouco mais, tem algum pouco mais de detalhe, mas eu acredito que deve seguir mais ou menos a mesma linha, né? Hoje no Brasil agora a gente tem 3 tipos de clube, que são os clubes associações, né, esportivas, que é o que quase sempre aconteceu. Tem os clube empresa, que é o caso do Bragantino, e também tem as SAFs, né? Então, agora a gente tem 3 níveis diferentes de clubes, vamos ver como é que vão ficar cada tipo de boletim não, de dados dos anos passados sobre essa questão financeira e como cada clube vai fazer. Eu também fico curioso de saber como é que vai ser o do Botafogo, sendo que o clube acabou de virar SAF, não sei quais dados ele vai ter do ano passado também, como é que vai ficar isso, mas acho que é um período interessante de você entender como é que os clubes estão evoluindo, porque isso realmente acaba fazendo diferença no campo, que quem tem mais dinheiro normalmente consegue contratar os melhores profissionais, consegue ganhar mais jogos. Beleza, olha só, vamos projetar aqui no final desse vídeo um pouco sobre a partida de sábado agora, né, de Bragantino e São Paulo, até porque já dá, sim, para fazer projeção, tendo em vista alguns jogadores que devem estar fora. O goleiro Cleiton, jogo 4h30 da tarde do sábado, terceira rodada do Brasileirão. Na direita, ele deve voltar com o Aderlan, porque o Aderlan foi preservado nessa última partida diante do Goiás. A zaga sem o Natan deve ter o Léo Ortiz e o Renan, e a esquerda com o Luan Cândido. Existe uma possibilidade do Ramon, porque o Luan vem jogando, terça-feira já tem jogo contra Estudiantes. Então pode ser sim que ele vá com o Ramon. Então acho que vai com Adelan, Léo Ortiz e Renan e Ramon na esquerda. O meio campo com a volta do Jadson Silva, acho que ele deve voltar com o Jadson Silva, Eric Ramírez e o Johan. O Johan acabou sendo preservado também, ele só entrou na partida por conta da saída aí do Praxedes também. Aí, não sei se o Elinho vai jogar essa partida. Eu acho que ele pode ir de Tubarão. A dúvida é essa, se ele vai de Sorriso e Tubarão ou se ele vai de Tubarão e Elinho, né? Eu acho que é uma dúvida aí para essa partida contra o São Paulo também. E o ataque deve ter o Ítalo, até porque se for pegar ali as opções, não tem muitas, né? O Alejandro continua com dores no tornozelo, vamos ver como ele será reavaliado também nesse último treinamento do Massa Bruta, mas provavelmente quem tenha condições de iniciar ali como centroavante é o Ítalo. Esse é o provável Bragantino realmente. Pode ser que o Barbieri faça algumas alterações, enfim, rodando o elenco, como já falamos aqui, ele tem feito isso, já utilizou 21 jogadores nesses últimos 5 jogos. E aí, Rodrigo, você acha que ele deve preservar ou a base é essa? Eu acredito que seja essa realmente, porque é o contra o São Paulo, até porque é um jogo contra o São Paulo. Eles têm um jogo contra o São Paulo, que é um jogo difícil, e o jogo contra o Estudiantes lá na Argentina, eu acho que é o jogo mais difícil dessa primeira fase. Então ele vai pensar muito no jogo contra o São Paulo, mas sem esquecer do jogo contra o Estudiantes, que é um jogo que pode definir até quem vai ser o primeiro do grupo, ou até uma classificação do Bragantino, dependendo do que acontecer lá na Argentina. Então tem essa preocupação, porque o Bragantino joga no sábado, tem domingo, segundo, e também já tem o jogo na terça, né? São muito próximos os jogos. Acho que por sorte, o jogo, pelo menos contra o São Paulo, ficou um pouco mais cedo, não ficou à noite, ficou 4h30 da tarde, que é um pouquinho melhor para o Bragantino, mas ainda assim é bem puxado, porque o time acabou de voltar de Goiânia também, chegou hoje só, então acho que é uma sequência muito complicada, então por isso ele não deve ter força máxima, 100%, ele deve mesclar um pouco, mas acho que ainda deve manter alguns jogadores, porque eu acho que quando jogou com o Juventude, que começou com o time praticamente 100% reserva, dá para ver que o time sente, né? O time sente um pouco quando perde todo mundo, e tanto que o empate chega no segundo tempo quando já está o Johan, já está outros jogadores que costumam ser mais titulares, então o time consegue reagir e empatar. Então acho que por isso ele não vai querer perder pontos em casa, vai colocar um time competitivo e talvez acabe usando mais titulares do que ele usou lá contra o Juventude fora de casa. Mas acho que tem tudo para ser um jogo interessante. O último São Paulo e Bragantino foi um jogo bem interessante, foi um dos melhores jogos desse início de ano. O Bragantino ganhou um jogo cheio de idas e vindas ali. Aconteceu muita coisa nos dois times nesse período. Acho que mais mudanças no São Paulo do que no Bragantino, até porque o São Paulo viveu momentos de altos e baixos
várias vezes nesses últimos tempos aí, mas acho que tem tudo para ser um jogo bem interessante. Vamos ver como é que acontece a partida em Bragança Paulista. Bom, e chamando a ser perguntado sobre o Bragantino nessa última entrevista coletiva, né? Que ele colocou um monte de opiniões ali sobre o quanto o Bragantino investe, o quanto o Bragantino já investiu, que o Bragantino não tem pressão. Bom, é tudo verdade, né? Mas o jeito, às vezes, que essa galera acaba falando sobre o Bragantino é o que pega, né, Rodrigo? Como se fosse ali, de certa forma, uma desculpa, na minha opinião, ou sei lá. Qual é a sua análise do que diz o Rogério Ceni? Você chegou a ver esse trecho da coletiva dele? Eu não vi, mas eu já imagino que a linha seja a mesma que o Abel já chegou a usar uma vez, que alguns outros técnicos usam, né? Eu acho que faz parte, né? Acho que eles acabam, às vezes, se incomodando demais com a pressão insuportável que alguns times têm, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, tem algum tipo de pressão que chega a ser insuportável e até totalmente sem noção em vários momentos, e isso acho que deve incomodar muito eles, mas não que aqui não tenha, acho que são cenários diferentes, né? Acho que por isso que também eles acabam se incomodando, mas eu acho que no futebol você tem vários tipos de time. Acho que daqui a um tempo todo mundo vai começar a falar: ah, mas tal time também é SAF, tal time, ou o contrário, tal time é associação, ele tem não sei o quê. Eu acho que são cenários diferentes, cada um vive na sua realidade. Acho que você tem que ponderar também momentos, mas por outro lado você vai falar: ah, mas a folha salarial do São Paulo é mais alta que a do Bragantino. E o São Paulo tem jogadores que têm uma folha mais alta, então acho que são momentos, são clubes, cada um na sua realidade. Acho que os dois têm são capazes de jogar um bom futebol, os dois têm técnicos bons, então acho que tem tudo para ser um bom jogo, e acho que isso faz parte do futebol. Do mesmo jeito que o City tem um país que banca, o PSG também tem um país, cada um segue a sua linha, cada um tem o seu modelo de clube, e acho que isso faz parte do futebol. Se todo mundo concordou que o time ia jogar desse jeito, que o time podia trabalhar assim, acho que cada um está no seu ambiente, no seu modelo, né? Cada um faz o que pode, o que é capaz de fazer, seguindo o que achou que ia ser interessante. Acho que é muito mais interessante você ter um caminho e seguir nele do que você ficar perdido tentando cada vez fazer uma coisa e não chegar em lugar nenhum. Não que o Rogério não tenha razão em algumas coisas, ele não falou nenhuma mentira, tipo assim, o Barbieri é um dos únicos técnicos que tem uma tranquilidade para trabalhar no futebol brasileiro, isso é verdade mesmo. A questão da pressão é verdade, a torcida do Braga, tipo, a torcida do Braga é da hora, mas não se compara com uma torcida de um São Paulo, por exemplo, o Corinthians, enfim, Flamengo, Cruzeiro, times que o Rogério acabou chegando. O Bragantino investiu legal? Investiu, mas esses times, por exemplo, o Rogério estava no Flamengo, pô, tá no São Paulo, clubes que investem tanto quanto, né? Então, eu acho que às vezes falta ponderar, como o Rodrigo falou, essas questões. Bom, Rodrigo, então acho que é isso. Mais um giro aqui. A rodada está cheia de jogos bons aí. Passar aqui rapidinho. A terceira rodada do Brasileiro tem Atlético Paranaense e Flamengo, jogão. Também neste sábado, Fluminense e Inter, também neste sábado no Maraca. Clássico Palmeiras e Corinthians também vai ser na Arena Barueri, esse jogo, sabadão. E ainda no sábado tem Atlético Mineiro e Coxa, lá no Independência. Aí domingão, Santos e América Mineiro, Juventude e Cuiabá. Temos também Atlético Goianiense e Botafogo. Na segunda-feira, Avaí e Goiás. Aí tem um jogo marcado lá para o dia 1º do mês 6, né, de julho, quando o Fortaleza encara o Ceará, porque é um jogo que foi aí postergado para depois. Bom, Rodrigo, acho que é isso, mais um giro, e a gente aguarda essa rodada, a gente aguarda a Copa Libertadores da América, Bragantino e Estudiantes, 9 horas da noite, na próxima terça-feira, lá em La Plata, para na próxima quinta falar sobre muitas coisas aqui no nosso Giro da DPTN. É isso, muita coisa para acontecer. Bragantino está sempre jogando, né? Então a gente tem sempre notícia para falar. E é isso. Segunda-feira também devo fazer um vídeo. Eu acho que o vídeo deve ser sobre Estudiantes. Deve ser sobre Estudiantes, que eu acho que tem um time muito forte, tem vários jogadores interessantes. Acho que tem tudo para ser um jogaço na terça-feira também. Bom, agradecer aqui aos apoiadores do nosso canal, a Farma Souza, uma farmácia especializada em cosméticos e, claro, remédios com preços acessíveis lá em Piracaia. Um abraço ao meu amigo Carlinhos e a toda a família, realmente.
Um abraço também ao professor Marcos Maia, da FATEC Bragança Paulista, FATEC que oferece vários cursos gratuitos, inclusive de línguas, espanhol, inglês, cursos técnicos também. Então, se você está precisando, você é de Bragança, pesquise sobre a FATEC, é um trabalho excepcional que existe aqui em Bragança Paulista, realmente. Oregon Estacionamentos, grande abraço ao Rodrigo, a Oregon, que ajuda muita gente aqui no centro de Bragança Paulista. A gente sabe o quanto é complicado estacionar, ainda mais com zona azul e essas coisas. Então, a Oregon Estacionamentos tem um espaço amplo para você acabar tendo mais tranquilidade quanto ao seu carro. E a RV Sistema de Segurança. Está precisando de algum serviço nesse sentido, só dar um toque lá no Valdeci, meu amigo Valdeci, RV Sistema de Segurança. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Até a próxima semana. Tamo junto.